Bom dia, Luiz Eduardo. Tudo bem com você? Bom dia, tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos iniciar. Daqui a pouco seus colegas devem também já estar acessando a nossa aula e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, que é aquela enquete, né, que nós havíamos preparado na aula passada e, em função do tempo, não foi possível, nós conseguimos vencer todas as respostas dessa enquete, que você já até postou, né, as respostas, e vamos torcer também para que a minha conexão se mantenha, né, e a gente consiga, então, ter sucesso aí na sequência da nossa aula de hoje. Lembrando que nós estamos aí na página 45, esse é o material que eu estou aguardando ele ser exibido aqui para nós, e, como sempre, né, já estava no ponto, e sempre dessa fugidinha aí. Nós vamos buscar ele novamente. Enquanto isso, você está com o material em mãos aí, livro, caderno, para a gente dar Sim, eu estou sequência, na então, aquela... página, eu estou na página 44, que tipo, já faz sobre as primeiras perguntas, e estou com o caderno também. Ok, então vamos lá. Então, lá na nossa página 45, lembrando que nós estamos falando dos conflitos na Europa, lembrando também que nós já passamos pelos conflitos da Ásia, uma região, né, que você percebeu o quanto que, em função da questão territorial, recurso, religiosidade, nossa, isso é um extremo, né? Então, fazem com que realmente a, os conflitos aconteçam. E esses conflitos vão fazer com que, através do poder, eles dominam, né, onde o lado mais fraco é que perde, né, como sempre, né, a população. Né, como a gente já está vendo aí, desde o momento que nós iniciamos os conflitos da Ásia, passando pelos conflitos da Europa, e na sequência a gente irá também passar para os conflitos da África e depois finaliza com os conflitos da América, um dos nossos próximos assuntos também. No nosso material didático, lá na página 45, esse segundo parágrafo, né, nós temos então as informações que fazem com que localizamos, né, as respostas. Pensei que o nosso material já estava já prontinho, mas ele está bem lento aqui para carregar. Eu Vamos ver se espero. nós conseguimos. Né? Um negócio que a gente vai aguardando, ele vai bem lentamente chegando. Lembrando, então, enquanto ele está em processo, a primeira pergunta foi essa aí, né? Como são marcados os conflitos internos atualmente na Europa? E aí vocês me responderam que são por movimentos separatistas envolvendo a questão do terrorismo, crise de imigração e refugiados. Ok. Depois Sim. nós passamos, então, para a resposta número 2, onde nós havíamos perguntado, né, de quais lugares chegam os milhares de refugiados da Europa. Eles me responderam, né, do norte da África, do Oriente Médio, a Síria, né, que é uma das regiões bastante envolvidas aí em conflitos, né, conflitos esses por questão de território, poder, religiosidade, é um conjunto, né. Já na questão 3, como os governos estão tentando minimizar a crise migratória na região, é uma forma, então, de envolver, né, líderes, né, a tentar minimizar, através de conversas com lideranças, né, como lidar com a chegada desses povos aí. E a preocupação está aí, né, o que vem enfrentando os europeus desde o início do século XXI, juntamente com a chegada desses milhares de refugiados. É um momento, então, que, como vocês responderam, né, sucessivas crises econômicas e políticas, redução dos investimentos em políticas sociais e aumento das taxas de desemprego, principalmente entre os jovens. É um problema esse contingente populacional aí chegando aí para dar conta de uma maneira socialmente organizar tudo isso aí. E aí, o resultado está aí, né? Quais são as consequências de maior parte dos países, vocês me responderam, a estabilidade da população local e os imigrantes, com a ascensão de movimentos xenófobos e de partidos, né, de extrema direita. Então,
Aí, logo em seguida, nós partimos, então, para os pontos onde são mais críticos do conflito. Aí vemos aí, né, a questão do Cáucaso, a localização, vocês me falaram, que está em uma região montanhosa da Europa, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, onde, então, há uma considerada uma estratégica, uma região estratégica devido à transição entre a Ásia e a Europa. E por isso, então, os conflitos são diversos naquela região, principalmente numa região chamada Chechênia, né, que está lutando pela sua independência em relação à Rússia. Isso torna, então, a questão conflituosa, ainda mais quando você tem essa pergunta, né? Quando iniciou a crise entre a Chechênia e a Rússia? A Chechênia faz parte, então, dessa localidade. Então, como resposta, nós temos aí, lá no século XVIII, no período dos czaristas, né, os imperadores da época, quando os chechênios, que são aí relacionados ao islamismo, à prática do islamismo, foram anexados pela Rússia, são seguidores do cristianismo, e, para começar, né, já tem a questão da luta pela independência territorial. E aí vem também a questão religiosa. Com certeza, né, o conflito vai ser bem intenso por ambos os lados. E aí, a pergunta, né, por que a Rússia ocupa a Chechênia? Aí tem-se uma lógica. Quando a resposta que vocês me deram tem a ver com os interesses econômicos, que é uma região, né, muito próxima do Oriente Médio e, ao mesmo tempo, dá acesso à Europa. E principalmente porque é uma localidade onde possui recursos, dentre eles as reservas de petróleo e gás. Aí o interesse é muito maior. E quando que o conflito na região da Chechênia intensificou, acirrou? Foi justamente com o fim da União Soviética, em 91, isso ficou mais intenso. E a partir daí a Rússia não reconheceu a declaração de independência da Chechênia. Aí vem a pergunta: qual foi a ação da Rússia com a declaração de independência dos chechenos? Aí foi bem claro, né? Ela não reconhece a declaração e passou a intervir militarmente na região. Na sequência, aí nós temos agora que você vai interagir comigo aqui agora, só você no momento ainda, não tem problema não, vamos lá. Então, qual foi a relação dos chechenos em contrapartida à intervenção militar dos russos na região? O que você tem como resposta para nós aí? Ok. Em contrapartida, os chechenos passaram a cometer atentados terroristas, como o massacre de Beslan, em 2004, em que terroristas chechenos invadiram uma escola, fizeram reféns e assassinaram mais de 300 crianças na cidade russa de Beslan. Ok, então isso entrou então aí, né, em evidência aí, esse massacre de Beslan, né, que foi um momento onde mais no mundo, né, 300 crianças foram, além de serem reféns, foram mortas por esse ato terrorista aí, que é uma maneira, né, de responder a essa questão aí, né, essa reação dos chechenos em contrapartida da intervenção militar dos russos na região. E é química, né, toda ação tem uma reação, não é verdade? Sim, eu acho que é bem verdade. Okay. Ô, Bom Wander, dia, Amanda. Bom dia, Amanda. Nós iniciamos a nossa aula, tá bom? Luiz Eduardo, pode dizer? Pode falar, Luiz? o Gabriel Antônio está me pedindo o link, eu vou enviar aqui rapidão. Tá, aí quando você faz o envio, você fica ausente, é isso? Não, só estou avisando aqui, porque se eu demorar um pouquinho para falar, por causa disso. Ah, não, ok, tá. Então, enquanto você ajuda ali, vamos então, Amanda, que bom que você já acessou a nossa aula. Nós estamos então naquela enquete, tá, da aula passada. Está em qual página? Dois colegas, nós estamos na página 45 e nós estamos então respondendo essa enquete, tá bom? Para finalizar, que foi o assunto da aula passada e o tempo, né, não nos permitiu terminar. Então, na página 45, de acordo com o que nós já vimos na aula anterior, então, nessa pergunta 12, enquanto o Luiz Eduardo se organiza lá com o Gabriel. A pergunta 12 é o livro 3, tá bom? Lá na minha página 45 do livro 3 só tem um texto. Página 45 do livro 3, de Geografia. Você está acompanhando aí direitinho?
É o livro 3, página 45. Era para fazer Tá? atividade também. Luiz Eduardo, conseguiu fazer o contato com o Gabriel? Sim, eu já Conseguiu ajudar? enviei. Quando ele vê o Então, link, ele deve entrar. ok. Então vamos lá então, enquanto a Amanda se organiza. Luiz, vamos lá então. Se você já puder nos ajudar na resposta. E quais países, outras regiões buscavam separar-se para anexar a Rússia? O que você achou como resposta aí? Ao mesmo tempo que há movimentos separatistas dentro do território russo, diversas outras regiões buscam separar-se de seus países para anexar-se à Rússia, como é o caso das regiões da Geórgia, do Azerbaijão e da Ucrânia. Ok. E dentro dessa questão aí nós temos aí situações que foram se evidenciando dentro desses países aí com relação a tudo isso aí. Então temos uma pergunta aí, como iniciou o conflito na Ucrânia? O que você pode me responder com relação a essa pergunta aí? Na Ucrânia, o conflito iniciado em 2013 ocorreu pela desistência do governo do país de se aproximar da União Europeia por meio de acordos de livre comércio, a fim de ir em busca de alianças com a Rússia. Ok. E na época, né, até a insatisfação devido às Ah, não, decisões do esqueci de presidente. falar, calma. É por causa que eu Ok, tive que mudar a página. A sim, população ucraniana, insatisfeita com a decisão do presidente Viktor Yanukovych, foi às ruas protestar e violentamente reprimida pelas forças e foi violentamente reprimida pela força do governo. Os enfrentamentos constantes entre os manifestantes e as forças policiais, aliados aos frequentes e massivos protestos, resultaram na destituição do presidente ucraniano em 2014. ok. Então, aí a gente percebe o quanto que o poder, quando não vai de encontro às necessidades da população no geral, o reflexo é a insatisfação. A insatisfação é demonstrada através dessas ações aí. E aí é o conflito, né? É o que a gente está vendo o tempo todo. Então, os governantes têm que entender que o poder tem sido administrado e dividido de uma forma coletiva, né? Não só no individual, porque o reflexo do individualismo, quando você tem o poder só para si, reflete, então, nessas ações aí, conflitos, guerras, e um monte de outras barbaridades que acontecem aí ao longo da história e continua acontecendo, porque o poder é uma coisa assim muito pessoal e muito particular e só quem tem ele tem que ter sabedoria para conduzi-lo. E aí, né, quando não tem, há um resultado até aí, conflitos e mais conflitos. Levantam a intensificação do conflito na parte leste da cidade de Donetsk e na porção sul na península da Crimeia. O que você respondeu aí, o Luiz ou a Amanda? O que você tem como resposta? Eu vou falar meio aqui, ó. Eu coloquei. As mudanças políticas levaram à intensificação do conflito, especialmente na parte leste, onde está a cidade de Donetsk, e na porção sul, na península da Crimeia, duas regiões da maioria russa, que buscavam desmembrar-se da Ucrânia e anexar-se à Rússia. Em um referendo realizado na Crimeia, cerca de 97% da população votou a favor da sua anexação à Rússia, o que não foi reconhecido pelo governo que havia assumido a Ucrânia, nem pelos principais governos ocidentais. Então, aí você Ô, percebeu, Wanda, né? Olha só um pouquinho, Amanda. Você percebeu, então, que 97% luta por um objetivo e 3% não se manifesta ou não é registrado aqui, e mesmo assim o governo não admite a vontade da população. Está aí o resultado dos conflitos cotidianamente, né, com relação a essa questão e nessa região, né? Amanda, pois não? essa atividade é que você passou que é para escrever, fazer no caderno? Isso, essa atividade ela foi postada na aula passada, né? E nós iniciamos a enquete dela juntamente após os vídeos assistidos. E logo em seguida, então, iniciamos então as respostas de 1 a 10. E agora nós estamos dando sequência, mas essas respostas têm que ser postadas no nosso caderno, porque elas serão avaliadas. Tá? E como eu disse ontem, né, no nosso áudio enviado no grupo,
todas as atividades aí que estão sendo aí, solicitadas, e eu pedindo a vocês, né, o envio, postando, poderão ser válidas como trabalho e até como nota de exercício. Então, vamos ficar atento, né, lembrando da sua pergunta e aproveitando, vamos ficar atento ao envio das postagens Eu vou enviar das agora. tá bom? Ok. Não vamos deixar acumular, não, porque depois, né, fica muito mais aí complexo, né, dar conta de tudo, já que ainda tem mais coisas por vir ainda. Acessando a nossa página aqui, estamos vendo então aí mais acesso aí. Bom dia, Felipe. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Nós estamos na correção da enquete, tá? E participem dessa correção aí também, já que o Luiz daqui a pouco pode ficar sem áudio em função aí de uma aguardando, né, os técnicos irem até a residência dele. Enquanto isso, ele está tranquilo e vocês vão sendo aí continuadores e participando também, tá? Na questão 15, vamos lá. Como foi o movimento separatista na Geórgia em 2008, com a separação da Odisseia do Sul apoiada pela Rússia? O que vocês têm como resposta? Quem pode responder? Se ninguém responder, eu respondo. Sim, pode, Luiz, pode dar sequência. Outro movimento separatista ocorreu na Geórgia, em 2008, com a separação da Ossétia do Sul, apoiada pela Rússia. As tentativas de separação, existentes desde o fim da União Soviética, foram intensificadas com a política de aproximação da Geórgia com a União Europeia e a Organização Militar OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que, por consequência, aproximou o governo russo, contrário à expansão do bloco europeu e da OTAN no leste europeu dos separatistas ossetianos. Ok. Então, é mais uma situação, né, de interesses aí, cada um defendendo o seu lado aí, conflito não deixa de existir quando envolve interesses de um país com interesses de outro e população querendo sair de uma localidade e se aproximar de outra. Então, é mais uma situação de conflito. E por falar em conflito, como a Odisseia do Sul conquistou a declaração de independência em 2008, podem responder? No último parágrafo, 45. Assim, em 2008, o governo da Geórgia deslocou tropas para a região da Ossétia do Sul para reprimir seus movimentos separatistas. A Rússia, em apoio aos separatistas, enviou seu exército à região, expulsando as tropas georgianas e apoiando a declaração de independência da Ossétia do Sul. Então, vocês estão percebendo, né, o que é o interesse, né, de um lado com o outro, somando ao lado da população. O lado mais forte acaba sendo dominante aí, mas a crise continua, né? As situações conflituosas não se cessam, já que estão com apoio de um país, mas a população está dentro de outro, né? Para aí vocês veem que os conflitos continuam, né? Eu falei em conflitos continuam, então na questão 17, quem está acompanhando já na página 46, nós temos aí, os movimentos separatistas na Espanha, aí cita algumas localidades, Gálacia, Valência e Ilhas Canárias, onde ocorrem os movimentos que mais chamaram a atenção. Na Espanha, há importantes movimentos separatistas, como os da Galícia, de Valência e das Ilhas Canárias, mas os movimentos que mais chamam a atenção são os que ocorrem no País Basco e na Catalunha. Isso, então, essas duas localidades aí, né, dando a entender, né, que é o País Basco, porque a população toda é basca, né, mas eles estão dentro aí de um espaço envolvendo Espanha e França. E dentro dessa localidade, reivindicam a independência. Bom, será que conseguiram? Então vamos ver primeiro essa localização que eu já mencionei aqui. Então, qual que é a localização do País Basco aí? O País Basco é uma região localizada entre o nordeste da Espanha e o sudoeste da França e busca a formação de um país independente. Ok. E em relação a essa formação, né, de um país independente, aí vem essa resposta que justifica, né? Quais são os destaques culturais próprios do povo basco
que busca essa independência. O que você tem como resposta aí? O povo basco possui aspectos culturais próprios, como a língua euskara, considerada a mais antiga falada na Europa, e uma história de mais de 5.000 anos. Ok, então, por essa cultura, né, eles justificam o direito, né, de toda essa reivindicação aí, que não é aceitada, porque não é fácil você estar num território onde, por uma questão cultural, você começa a levantar uma bandeira de limitar aquilo ali e ali tornar-se independente em relação a um território que já tem aí todo um processo administrativo, administração, organizacional. Então, não é fácil. Então, o conflito ele vai continuar persistindo. Tanto que, na questão 20, quais foram as consequências das intensas repressões durante a ditadura espanhola do general Franco, esse período de 1939 e 1976, com os bascos, que foi a maneira de impedir a independência e minimizar a tentativa, né, de independência. O que você respondeu aí? Os bascos foram intensamente reprimidos durante a ditadura espanhola do general Franco, 1939-1976. Com as repressões sofridas, cresceu o sentimento de independência e, em 1959, foi fundado o Partido Euskadi Catassuna, ISTA, que em português significa Pátria Basca e Liberdade. Esse partido passou a se valer de atentados terroristas como forma de alcançar a independência, algo que não se efetivou. Pois é, então aí eles tentaram então fazer o seguinte: já que nós não conseguimos, né, ser reconhecidos por este governo, então vamos então mostrar como podemos então nos manifestar de uma forma mais intensa, né? Então aí surgiu então o ETA, né, que é esse partido aí que tem como bandeira Pátria Basca e Liberdade, e é uma região, né, que já está acostumada com os atos terroristas, né? Então dão sequência isso aí dentro desse, em nome desse partido aí, que é essa bandeira que eles levantam para a sua independência, que não é conquistada por um ditador, né, do poder da época aí. E dentro disso aí, outras situações vão acontecendo, né? Por que a Catalunha busca separar-se da Espanha? Qual que tem de resposta aí? Outra região que busca separar-se da Espanha é a Catalunha, região autônoma que, assim como os bascos, possui aspectos culturais distintos dos espanhóis, como o idioma catalão. Ok. Então, vocês estão percebendo, né, que há tempo todo é defendendo o lado cultural. Porque enquanto eles defendem o seu lado cultural, e caso consigam a sua independência, eles vão ter liberdade de, então, exercer a sua religião, a sua língua, a sua cultura, e estão dentro de um espaço que é deles. Mas enquanto os governos ditadores não permitem isso, eles lutam de um lado, os governos ditadores lutam de outro para manter o território, o conflito continua acontecendo. Por isso que se dá nome, né, de conflitos. E por falar em conflitos, na 22, em que ano foi convocado um plebiscito pelo governo autônomo da Catalunha sob a liderança de Charles Puigdemont? Você pulou a 22, professor. Perdão, pulei a 22? Não, é isso. Em Pulou. que ano os movimentos... Ah, sim. Em que ano os movimentos pró-independência da Catalunha se intensificaram? Ok, obrigado, Luiz. Os Foi no ano movimentos, dele? os movimentos pela independência da Catalunha se intensificaram a partir de 2012, com o acerramento da crise econômica mundial, com a qual a Espanha foi um dos países europeus que mais sofreu. E na sequência, qual que foi o ano aí do plebiscito aí para tentar buscar minimizar essa situação aí? Em 2017, um plebiscito foi convocado pelo governo autônomo da Catalunha sob a liderança de Charles Puigdemont. Ok. Então, vocês estão percebendo que as tentativas, né, para fazer com que os objetivos sejam alcançados, seja lá de acordo aí, né, com 2012, né, esses movimentos, e convocar a população, né, em 2017 para ter aí uma resposta de soberania, estão sempre em busca. Mas os governos ditatoriais eles não permitem tal ação. É tanto que nessa 24 aí, ó,
qual foi o resultado da participação da população local no plebiscito sem o aval do governo central de Madrid? O que você tem como resposta? Vocês têm como Sem, resposta? e sem o aval do governo central de Madrid e a maioria da população local, mais de 90%, votou para a independência da região, que logo foi aprovada pelo Parlamento da Catalunha. Ok. Então, vocês estão percebendo, olha, 90% da população votou, né, e lutou, né, pela independência, o que foi aprovada pelo Parlamento da Catalunha. Então, houve aí uma resposta positiva, né, pessoal, com relação a essas buscas, não é isso? Essas lutas aí, né? Já na questão 25, qual foi a medida que a Espanha adotou por não aceitar a independência da região? No entanto, a Espanha não aceitou a independência da região e adotou como medida a deposição e a solicitação de prisão de Charles Puigdemont, além do reforço de forças espanholas no território catalão. Tá? Então, a luta, ela aconteceu. A luta, ela foi vista por autoridades como legítima. Só que a autoridade maior agiu. E a ação está aí, né? Acaba, então, aí tirando o líder para que ele não dê aprovação de algo que uma maioria de outros não concordam, né? Então, não é só a população que às vezes não consegue alcançar o objetivo. Até o líder, né, está sujeito, então, aí, a perder a sua autoridade ao ver de outras lideranças que não concordam com tal ação. Então, como quando se fala, né, que a maioria da população local, mais de 90%, votou pela independência da região, que foi aprovada pelo parlamento, logo em seguida já veio um contra-ataque com relação a toda essa resposta aí, né? Então, essa independência da região, como o próprio texto fala, né, a Espanha não aceitou a independência da região, adotou uma medida de deposição e solicitação da prisão do Charles, além do reforço de forças espanholas no território catalão. Então, muitas das vezes, o líder até pode estar entendendo qual é o objetivo daquele povo ali, em função das suas necessidades culturais, entre outras. Mas outros líderes se juntam, né, para impedir, né, já que o seu líder maior não impediu, outros impedem, até acontece, como lideranças podem ser depostas, perseguidas, acabam se renunciando ou sendo tomado ali o poder. Isso já aconteceu no nosso país, né? Nos últimos governos aí, o último mais recente foi com a Dilma Rousseff, né? No seu segundo mandato ela perdeu em função de não estarem aceitando aquele caminho que ela estava conduzindo o país, e lideranças, né, que permeiam o poder acabaram fazendo a sua perda de governabilidade. Ela foi deposta. Isso aí eu acredito que vocês já tenham lido ou ouvido nas aulas de história, ouvido alguma coisa nesse sentido. Então, um exemplo aí, tá bom? Na 27. Como aconteceu o conflito interno na Você Irlanda do pulou Norte? a 26, professor. Opa, eu estou com pressa, então vamos lá. Perdão. Quais são as nações que formam o Reino Unido? Ok, Luiz. A Irlanda do Norte e a Escócia são duas nações que, com a Inglaterra e o país de Gales, formam o Reino Unido. Ok. Até essa aí é uma questão em que, não sei se vocês se recordam, mas eu sempre tento lembrá-los, né? Essa questão em que envolve o Reino Unido, né? Por quê? Eu estou até aguardando aqui o nosso material didático ser aqui, liberado aqui, enquanto ele vai passando pelo processo aqui. Vamos ver se ele vai me atender. Então, lá na página 46, nós temos então aí o mapa do Reino Unido. E aí, o que nós percebemos aí pela imagem da página 46? Nós temos aí duas ilhas, uma menor e uma maior, né? Nós temos então aí a Ilha Maior, que é formada por 3 estados. Vocês podem visualizar para nós aí o mapinha aí da página 46. Vocês estão com o material didático em mãos? Eu Estão estou. acompanhando? É possível perceber? Ok. Vamos lá. Enquanto o meu material aqui vai também, né, se organizando aqui. Então,
Nós temos duas ilhas, como eu falei, né? Nós temos aí a ilha com 3 estados, são as ilhas britânicas, tá? E temos a ilha menor, que é a ilha da Irlanda, que se divide com a Irlanda do Norte. Então, somando a ilha com as Irlandas e a ilha com a Escócia, a Inglaterra e País de Gales, é chamado então de Grã-Bretanha. Grã-Bretanha são as duas ilhas, tá? Aliás, as ilhas britânicas são as duas, e Grã-Bretanha é apenas a ilha maior. E a Inglaterra sempre aparece como se fosse um país. Não, ela é um estado que pertence à Grã-Bretanha e é uma ilha que pertence às Ilhas Britânicas, formando o Reino Unido. É um pouco complexo, né? Mas toda essa leitura é isso aí, tá? Então, a Inglaterra, o destaque dela como, nas competições esportivas aí, né? Principalmente em Copa do Mundo, nunca Reino Unido, sempre Inglaterra, pela importância que a Inglaterra teve aí com a Revolução Industrial. Então, ela se projetou, né, com um destaque maior toda essa região aí. E também, né, pela imagem que a gente vê no nosso livro aí, ela é uma ilha, ela tem um território nesta ilha maior em relação ao país de Gales, que é um estado também, e a Escócia, que também é um outro estado que faz parte da Grã-Bretanha, que é essa ilha maior. E ilhas britânicas é o conjunto, são as duas, tá? E na Irlanda, na ilha da Irlanda, nós temos a Irlanda do Norte, que é um estado que também pertence ao Reino Unido. A Irlanda é um país, que é de cinza, e o que está de laranja é um estado que pertence ao Reino Unido, que é a Irlanda do Norte. Vamos ver se eu consigo, então, aqui buscar essa ilha, essa imagem, né, da ilha. Vou pegar a página anterior, vamos ver se ela vai abrir aqui, porque a gente vai, então, observar com mais tranquilidade essa imagem do mapinha. Ah, legal. Então, é isso que eu estava falando com vocês, ó. Caso alguém esteja sem o material em mãos aí, então nós estamos percebendo, né, através do mapinha aqui, ó, Reino Unido. Só dar uma conferência aqui, ok? Então, Amanda, Felipe, Gabriel e Luiz Eduardo. Lembrando, tá, pessoal, que o Luiz Fernando está ausente, porque ele tem uma consulta oftalmológica nesse horário, ele justificou, tá bom? Então, vamos lá. Voltando ao nosso material didático, que é aqui. Então, vamos lá. E o Felipe e o Arthur, espero que eles consigam acessar, assim que for possível. Felipe está aqui. Perdão, então, deixa eu só voltar aqui na nossa... estamos aí, Amanda, Felipe, Gabriel, Luiz... tá. É o Arthur e a Cauene, tá? Que bom, Felipe, então tá ok. Perdão, Felipe. Então, vamos lá. Então, no nosso mapinha aí, a gente percebe, então, essas duas ilhas, tá? Vamos rapidamente, só para entender. As duas ilhas no mapinha aí, então nós temos esse conjunto de ilhas, as duas, né, são chamadas de ilhas britânicas. Mas a ilha maior é a Grã-Bretanha, formada pelos estados da Escócia, Inglaterra e País de Gales. E, na ilha da Irlanda, um pequeno território para a Irlanda do Norte. Então, vocês estão vendo que tudo que é Reino Unido é da mesma cor. Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales pertencem, então, ao país Reino Unido. E a Irlanda, que está em tom branco, é um outro país, tá? Então, se tratando só de Escócia, Inglaterra e País de Gales, nós temos a chamada Grã-Bretanha. Somando com a ilha da Irlanda e Irlanda do Norte, aí nós temos as Ilhas Britânicas, tá? E a Inglaterra é um estado, não é um país. A Inglaterra pertence ao país Reino Unido, mas ela se projeta, né, devido aí a primeiro lugar no mundo a substituir a força humana pela força mecânica, que foi a Revolução Industrial em 1750, meados do século XVIII, como é de conhecimento de vocês. Bom, dando sequência, então, e aí nessa imagem aí, né, tudo que nós já falamos até agora, todos eles lutam, brigam, perdem a vida, né, por essa palavrinha aí, independência, né, isso leva, então, aí a massa, né, a população realmente a brigar, reivindicar,
E no falar em brigar, reivindicar, já sabemos então quais são as nações, né, que formam o Reino Unido, que são os estados, mas o material didático traz como nação, nação é país, né? Então, o sentido de nação é os estados que formam a nação do Reino Unido. Foi o que nós vimos aí anteriormente, quando já mencionei para vocês aí, observando então aí o mapinha. Tá? Na sequência, então, agora sim, como acontece o conflito interno na Irlanda do Norte? O que vocês têm como resposta para nós aí? Os conflitos na Irlanda do Norte, o conflito interno se dá pelas diferenças religiosas. De um lado, aos protestantes, que são a maioria e defendem a permanência no Reino Unido, e de outros católicos, a minoria, que buscam a separação do Reino Unido e a união com a República da Irlanda. Bom, o que vocês perceberam aí? Qual é o maior conflito dessa situação aí? O que envolve essa situação ainda conflituosa aí, nessa região? Internamente, são as diferenças religiosas. Caso que eles têm diferentes regiões, que tipo, os protestantes são. Tem os protestantes que gostam mais do Reino Unido e gostam dessa permanência, e outros que, por serem católicos e são a minoria, eles querem a separação do Reino Unido. E a reunião com a República da Irlanda por ser de religião igual. Sim. Então, vocês estão percebendo aí o conflito, né, religioso, o interesse de uma maioria sobre uma minoria, né, protestantes maioria, católicos uma minoria. Então, ao peso que isso dá numa localidade. E por falar em peso, que resulta, né, nessa questão aí conflituosa, quais são as origens do conflito na Irlanda do Norte? As origens do conflito estão ligadas ao expansionismo da monarquia inglesa sobre a região no século XX e a manutenção no poder sobre a Irlanda do Norte, mesmo após a declaração de independência da República da Irlanda de maioria católica. Em contrapartida, os nacionalistas irlandeses fundaram o Exército Republicano Irlandês, IRA, que passou a lutar pela independência da Irlanda do Norte, pela reunificação com a República da Irlanda. Vocês perceberam que eles sempre se organizam militarmente para buscar defender os seus interesses e estar pronto para qualquer imposição de um lado com relação a eles, né? Então a gente vê o ETA lá na questão do País Basco, né? Agora o IRA aqui na questão da Irlanda, e assim vão surgindo essas siglas de poder militar, digamos assim, para defender o próprio interesse daquela comunidade que é uma minoria, mas que está lutando por uma conquista de espaço para ser respeitada culturalmente. Enquanto isso não acontece, o conflito se evidencia através dessas organizações criadas por esses próprios povos, né? E aí, na 29, até tem uma situação. Como fica a situação entre católicos e protestantes com o acordo de paz e o fim da luta armada entre o governo armado IRA e o governo britânico? Isso tem como resposta. Com o acordo de paz e o fim da luta armada entre o grupo armado IRA e o governo britânico em 2005, católicos e protestantes aceitaram dividir o poder do governo da Irlanda do Norte, estabelecendo certa autonomia em relação ao Reino Unido. Então aí parece que houve então aí uma mediação entre um lado e outro e de entenderem, né, que juntos podem conseguir se organizar e se autorrespeitar de uma forma positiva. Bom, espero, né, que toda essa ideia, né, continue ainda em evidência, porque uma vez que um lado não concorda com o outro, volta a estaca zero, né, volta toda aquela situação conflituosa novamente. E na questão 30, até dando sequência aí, como ocorreram os movimentos separatistas na Escócia e em que ano a população escocesa foi convocada via referendo a votar pela permanência do Reino Unido ou pela saída dele? O que vocês têm como resposta? Na Escócia, o movimento separatista ganhou força nos últimos anos, mas sempre ocorreu de modo pacífico.
Em 2014, a população escocesa foi convocada via referendo a votar pela permanência no Reino Unido ou pela saída dele. Ok. Então, vocês estão percebendo que também há uma oportunidade dada à população para ter uma escolha. E essa escolha, será que ela foi de fato vencedora? Aí vem como resposta na pergunta 31. Qual é o sentimento da população escocesa após o voto pela permanência ter vencido? Mesmo que o voto pela permanência tenha vencido, o sentimento pela separação tem se fortalecido, especialmente após a aprovação por parte da população do Reino Unido da saída da União Europeia em 2016. Nessa votação, a maior parte da população da Escócia votou contra a saída do país do bloco econômico europeu. Ok. Então, assim, a gente vê que há interesses diferenciados, né, de um grupo em relação ao outro. Uns lutam para sair de uma organização, outros lutam para tornar independentes dentro de um território, para poderem, né, pacificamente ali construir construir e dar sequência à sua cultura, seja língua, seja religião, seja os seus costumes. É um conjunto de situações que só vai provocar um conflito de um lado com o outro quando autoridades não aceitam aquilo que um lado menor luta por uma busca. Muitas das vezes essa questão, a palavra liberdade. Essa liberdade só vai vir com uma dependência, né? Uma independência com relação ao espaço que ali eles vivem sob uma autoridade maior. Questão de limites, né? De território. Então, os conflitos sempre estão envolvidos nessa questão aí. E não para por aí, não. A gente passou pela Ásia, passamos agora pela Europa, e o nosso próximo objetivo agora é a África. De acordo com o nosso material didático, nós até temos na sequência, aí na página 47, essa parada obrigatória, tá? Aquilo que eu venho falando com vocês, né? Não deixem acumular atividades, porque a cada aula novas atividades vão acontecendo. Eu reafirmo, preciso, né, que todas as atividades sejam enviadas pelos alunos que ainda não enviou, porque só assim eu posso enviar correção. Então, estou aguardando ainda, tá, pessoal? As atividades aí já solicitadas. E a página 47 já é uma atividade que está liberada, então, para vocês fazerem assim que for possível após os horários da aula de hoje, tá? E na sequência, conflitos na África. E eu enviei para vocês um áudio na terça-feira, onde nesse áudio de terça-feira, vou só confirmar aí Amanda, Felipe, Gabriel Antônio, Luiz Eduardo. Nesse áudio de terça-feira, eu mandei para vocês a seguinte organização aí para a apresentação de hoje. Que seria aí, né, dentro do assunto conflitos na África, seria então a Primavera Árabe, o tráfico de pessoas na Líbia, com o Luiz Fernando, que justificou não poder estar presente hoje, mas ele vai estar na próxima e fará a sua apresentação. Os conflitos no Sudão e no Sudão do Sul, eu disse que foi dividido, né, entre dois alunos, seria então aí o Luiz Eduardo e o Felipe. Depois, na sequência, nós temos aí o apartheid na África do Sul, com a Cauene, estou vendo que ela não está presente, os conflitos na Somália, com o Gabriel, a República Democrática do Congo, seria Amanda, e vamos finalizar com a Nigéria, que é o Arthur. Muito bem. Então, o que eu percebo? Quem iria iniciar a apresentação é o Luiz Fernando, que justificou a ausência. E na sequência, o Eduardo, que está aguardando ainda, né, o técnico chegar, caso o técnico chegue aí, vai ficar sem o áudio, mas enquanto isso, está tudo tranquilo.
Ok, Luiz Eduardo? É isso mesmo? Ok, sim. Tá. Na sequência aí, né, falando do mesmo assunto e complementando, é o Felipe, espero que o Felipe tenha ouvido o áudio da terça-feira, esteja preparado para participar, né? O Felipe está ainda conosco aqui na nossa página, na nossa aula, aliás. Depois aí temos aí, o Gabriel também está nos conflitos da Somália. A Amanda ausentou, deve ter caído o sinal, é normal. E o Arthur, Nigéria, que não acessou a nossa aula ainda. Bom, antes de a gente iniciarmos qualquer assunto, tá, então o Felipe que já me mandou um recado aqui que não consegue abrir o áudio. Bom, vamos dar sequência então aí, em medida do possível a gente vai vendo o que é possível então apresentar. Então, já que vamos falar, né, de um assunto que envolve África, nós temos aí, né, um momento da história, a imagem abre isso aí, né, temos um mapinha aí mostrando, né, para nós aí, África, os fluxos migratórios, né, do vai para lá, do vai para cá, do volta, então, essas setinhas aí mostram para nós, né, as migrações, como a própria legenda nos informa, intra-africanas por país e extra-africanas por região. Então, a população circula muito e às vezes sai também, né? Sentido da América do Norte, América Latina, Oceania, Europa e o Oriente. E percebam, né, a totalidade da Europa. É um contingente muito grande. Foi o que nós já vimos em aulas passadas, né, quando esses africanos saem em embarcações aí, lotadas né, embarcações são pequenos barcos que muitas das vezes até naufragam, né, nas águas aí do mar, são tentativas de travessia. Mas vocês percebem que as setinhas aí mostram um contingente muito grande, sentido Europa e Oriente Médio. O primeiro assunto, então, nos chama a atenção da Primavera Árabe, né, que tem a ver, então, aí, com o movimento, foi até um assunto, né, de aulas anteriores aí, que essa Primavera Árabe, ela nos mostra um momento de conflito, né, de movimento popular, que isso já aconteceu na Europa, na Ásia, e volta a acontecer aqui na África também. São ideias de movimentos assim, que vão se repetindo, né? São a título de exemplo. É uma imagem que nos mostra aí um momento de participação popular, né? Uma aglomeração assim, muito grande. Até um texto que fala aí, né? Isso tem a ver com a Tunísia, né? Os problemas econômicos, estabilidade política. Foi no ano de 2013, onde milhares de pessoas saíram às ruas para cobrar do governo explicações a respeito da morte de um dos principais líderes das manifestações populares que ocorreram no país em 2011, que a gente vai mencionar daqui a pouquinho. A venda de pessoas, né, a volta ao passado, né, como se fossem escravos, né, questão mais do racismo. Depois nós temos aí, nesse mapinha, nos mostrando aí toda essa movimentação, né, pessoas nessa região do norte da África, do Oriente Médio. É uma questão também que depois vai ser liderada para fazer, já tem até uma resolução já pronta. Depois vem o conflito no Sudão do Sul, onde há uma separação, né, o Sudão era o único país que se separou de Sudão e Sudão do Sul. Também mais a gente está conferindo isso aí. Vem a questão aí da luta, né, da divisão contra brancos e negros na África, que é o apartheid na África do Sul. A gente vê a imagem do Nelson Mandela, uma liderança assim, que foi assim, se projetou, né, para o mundo por toda a sua luta por questão de cor de pele, né, e pela história desse povo também, né. Ele estudou, é um advogado, né? Hoje ele já é falecido, tá, gente? Mas ele estudou, né? É um advogado, lutou pela causa da população negra, foi preso durante 28 anos, saiu da prisão,
ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 93, e em 94 foi eleito presidente da África do Sul, primeiro presidente negro da África do Sul, imagina, né? Tantos anos, só brancos que governavam a África do Sul. Então, para vocês verem na questão aí dessa segregação, desse separatismo aí. Tem a história de um filme, né, que está sendo mencionado aqui. Depois nós vamos para o conflito da Somália, que envolve, então, aí, uma região aí chamada Chifre da África, né, vai chegar lá, República Democrática do Congo, finalizamos com a Nigéria. Então, antes de iniciar toda essa entendimento sobre esse assunto, que nos chama a atenção a respeito dos conflitos da África, não sei se vocês conhecem esse vídeo aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, se vocês já ouviram falar desse, estou esperando ele carregar aqui, desse vídeo. É um vídeo que ele ficou assim, em destaque nos Estados Unidos e no Reino Unido, tá? No ano de 1985, né? Época aí que os pais de vocês estavam na adolescência, aliás, da infância, né, acredito, da infância para a adolescência. 1985, então quantos anos atrás, hein? Vamos ver na matemática, quantos anos atrás, pessoal? 1985? Deixa eu fazer as contas aqui. 1900 e quanto? 1985. Então, quantos anos? Deixa eu fazer as contas aqui. Então, quantos anos aí? Nós estamos no ano 2000, são números redondos, não é isso? Né? Vamos ver quem vai rapidinho. 35 anos. Okay. Então, há 35 anos, né? Se os pais de vocês têm mais de 35 anos, eles já tinham nascido, né, pessoal? E mesmo que não sejam da época dos pais de vocês, mas, nossa, essa música, ela foi para o mundo, tá? Nesse ano de 1985, ficou assim, foi sucesso, né, na época. Então, esse é o vídeo, ó. Vamos ver.
E aí, pessoal? O que vocês acharam da música? Já tinha ouvido essa música? Eu já tinha ouvido umas partes já. Eu já ouvi falar um pouquinho dela. Tá, o Gabriel também disse que já ouviu. Vocês acham que... Quantos artistas vocês acham que participaram dessa apresentação aí no ano de 1985? Não faço nem ideia. É muita pessoa ali, parece. Na verdade, eu já escutei essa música um monte de vezes. Eu sei que nela tem o Michael Jackson, tem aquele lá também, esqueci o nome dele agora, Apareceu no finalzinho do bigodinho o Lionel Rich, né? Lionel Rich. Tina Turner
né, dentre outros aí, né, assim, são 45 artistas, tá, que participaram dessa gravação aí. Foi um compacto, né, que fizeram na época e vendeu assim milhões e milhões de cópias. Essa música, né, ficou nas paradas de sucesso do mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, em função desse. E quem liderou todo esse trabalho foi o Michael Jackson e o Lionel Richie, na época. E a ideia era arrecadar, né, fundos para ser destinados aos países africanos que passavam por um grande problema aí de violência, crise, fome, até para ajudar então as vítimas da fome e de doenças na África, especialmente a Etiópia, né, que foi o foco daquela época. E uns dizem, né, que o dinheiro foi de fato utilizado para isso, outros dizem que não, que os governos ditatoriais ficaram com o dinheiro para outras finalidades, mas a iniciativa, ela aconteceu, né, houve uma repercussão no mundo desse trabalho aí, e gostaria, né, que dentro dessa proposta aí, que foi apresentada para vocês agora, quem puder, né, buscar mais informação, falar para nós, né, o que a letra quer dizer, né? É só buscar a tradução dela lá. Eu poderia falar para vocês aí sobre a letra da música, mas por que não? Vocês, então, buscar uma informação e já que a gente está iniciando hoje, vai terminar na próxima aula esse assunto do conflito da África, está sempre atento. Então, é para vocês lembrar, né, que foi feita uma música como iniciativa de artistas norte-americanos para ajudar a questão em que envolvia a África, até hoje ela envolve, né, muita pobreza, e a África, pessoal, é igual ao Brasil. Vamos comparar em termos de recursos minerais. A África é uma riqueza gigantesca, como o Brasil também é. O problema do Brasil, da África e de muitos países aí, o início de todo o processo histórico. Os colonizadores, né, que viram, né, quando aqui chegaram na América e quando chegaram na África, a riqueza, a potência que esses territórios tinham de riqueza, então começaram então a partir entre eles esses territórios, desrespeitando aí as culturas locais. É o que a gente vai ver agora, e os conflitos vão surgir em função de tudo isso aí, tá? Nós temos aí um próximo vídeo que vai justamente envolver, resumidamente, todo o assunto que cada um de vocês receberam, tá? Então vamos lá rapidamente lá vê-los para a gente então iniciar a nossa busca de informação diante daqueles que puderem fazer a apresentação. Então, como eu já havia dito, né, uma questão de partilha. Os europeus, né, a África, dentro dos seus próprios interesses, respeitando, então, toda uma condição cultural de cada um. Então, vamos lá, então. Eu só estava aguardando o vídeo ficar pronto para a gente exibir. Algumas bandeiras vão ser exibidas, né, simbolizando, então, aí toda a ideia que envolve essa questão dos conflitos étnicos na África. O problema é esse, a questão cultural. Conflitos étnicos na África. Para você entender o porquê existem os conflitos étnicos, você precisa saber sobre o neocolonialismo europeu sobre a África. O neocolonialismo na África foi quando as potências da Europa dividiram a África entre eles, para que o continente fosse colonizado. Neste processo, eles colocaram tribos inimigas no mesmo território,
Como resultado, depois da independência, essas tribos voltaram com suas rivalidades, resultando grandes conflitos e muitas mortes. Esses conflitos ou são religiosos ou tribais. Na África, há vários exemplos destes conflitos, como Sudão. Essa luta teve 2 milhões de mortos. O principal motivo foi a diferença religiosa, e o Sul exigia a independência, e conseguiu, criando o Sudão do Sul. Angola. O confronto foi depois da independência. Durou de 1975 a 2002. Foi por disputa do controle político entre as tribos. 500 mil mortos. Terra Leoa. Foi por disputas de poder novamente. 200 mil mortos. 2 milhões dos 6 milhões de habitantes se refugiaram em outros países. Esse conflito ficou conhecido por muitos massacres, amputações de membros, o uso de crianças como soldados e o tráfico de diamantes para o financiamento do conflito. Ruanda. Genocídio de Tutsis, minoria. Os Hutus começaram com a matança depois da morte do presidente. Foram mais de 1 milhão de mortos em poucos dias, mais de 2 milhões de refugiados e omissão da ONU no conflito. Somália. Briga pelo poder entre as tribos. Com a queda do ditador em 1989, mais de 8 mil mortos. Outros países tentaram controlar o conflito, e a missão da ONU está no país para promover a segurança dos civis. Nigéria. O conflito é religioso, entre cristãos e muçulmanos. Os dois respondem com violência. Mali. A disputa é por poder entre as tribos. Djibouti. Conflito entre as duas maiores etnias do país, os Isas e os Arfar. Muitas mortes e muitos refugiados. Quênia. Tem mais de 40 tribos no seu território, por isso é inevitável conflitos e muitos massacres. Uganda. A tribo Bakonzo e a tribo Bamba brigam por território constantemente. Muitos mortos. Conforme especialistas, nem mesmo as autoridades podem acabar com a guerra. Estes só são alguns dos muitos exemplos de conflitos étnicos na África. Mas você deve estar se perguntando, por que a ONU ou as grandes potências não ajudam a acabar com isso? A resposta é simples. Elas financiam o conflito. A África é um continente com mais recursos minerais no mundo. E muitas vezes as grandes potências financiam uma tribo para poder continuar explorando esses minérios por preços irrisórios. Então, o único jeito de acabar com isso é os africanos se unirem e fazer seu território crescer. Mas acho que isso vai demorar um pouco. Enquanto isso, vamos desejar um mundo melhor. E aí, pessoal? Qual que foi a mensagem desse vídeo aí? O que vocês perceberem? Felipe, Gabriel, Luiz Eduardo, poderem falar? Há muitas guerras, Luiz Eduardo. Ok. Gabriel também percebeu, Felipe. Bom, vocês perceberam então, né, que já no finalzinho tem uma resposta, sofrimentos, mortos, Eduardo. Vocês perceberam então que foi feita uma pergunta, né? Por que esses conflitos não acabam? Por surpresa a nós, a própria ONU, né, financia esses conflitos, né, que vai de encontro a interesses de grandes potências. E perceberam, né? Perceberam e assim fizeram. Quando reorganizaram a África,
com seus interesses pela partilha, cada um ficava com uma porção, eles separaram povos, né? Separaram povos e juntaram outros, digamos, até inimigos, né? Tribos inimigas. E o objetivo é esse. Enquanto houver uma fragmentação de povos, a África não tem uma história diferente. A história só pode vir em benefício e melhorias para esse povo se eles se unirem. União essa que, pelo vídeo e pelo contexto histórico, não vai acontecer, né? Porque eles foram reagrupados no passado de forma com uma rivalidade cultural de um lado com o outro, e é o mesmo povo. Então, a gente chega à conclusão, né? Os conflitos vão persistir, né? Iniciados ano passado, estão presentes, e futuro, porque enquanto não houver uma união coletiva desses povos para se impor diante daqueles que o dominam, eles vão continuar nessa situação. E os conflitos continuam. E aí vai passar anos e anos, nós falamos sobre eles aqui agora, as futuras gerações vão continuar falando, né? E assim, a história, o legado desse povo continua numa mesma condição, né? De conflitos, desentendimentos e de luta. É o que acontece no planeta, mas a África ela é bem intensa. E lembrando que a África ela é rica, como eu já havia mencionado anteriormente, né? Então, para os países que imperializam ali dentro, que dominam ali dentro, quanto mais rivalidade existe entre eles da região, melhor para controlar a busca e a exploração que essas nações desenvolvidas têm de domínio sobre essas localidades. Vocês perceberam que é bem mais complexo, né? E por falar bem mais complexo, alguém quer fazer algum comentário? Amanda, Felipe, Gabriel, Luiz Eduardo, se for possível. E a gente vai partir, então, para o nosso próximo assunto, né? Visualizando o nosso material didático aqui. Já na página 48, os conflitos na África. Estou aguardando o nosso material ficar no ponto aqui para a gente visualizar. Nosso primeiro assunto, então, na página 48, tem como título os conflitos na África. Tá? E esses conflitos na África, enquanto o nosso material didático vai carregando aqui, tem a ver, então, com, de acordo com o texto, vocês vão me acompanhando aí, caso queira fazer alguma pergunta, pode me questionar ou pelo áudio ou pelo chat, tá? Vamos ver se quem nos acompanha: Amanda, Felipe, Gabriel, Antônio e Luiz Eduardo. Então, vamos lá, então, aí. Vamos ver se a coleção já está chegando. Vamos só avançar um pouquinho aqui para ver se ela chega. Ok. Enquanto eu aguardo a coleção chegar, vamos, então, acompanhando as informações aí, vocês na página 48. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam desse vídeo que foi passado e dessa síntese envolvendo os conflitos na África, tudo tem a ver, então, com o contexto histórico, né, que envolve. Então, primeira coisa, estão diretamente relacionados ao neocolonialismo do século XIX. O que seria esse neocolonialismo? Que foi essa partilha que aconteceu. Vocês devem lembrar daquela imagem, né, das pessoas diante das figuras, né, diante de um mapa, e a faca ali simbolizando aquela partida que é uma partilha, né? Então, esse neocolonialismo tem a ver com isso aí. Cada país europeu tentou, então, ficar com uma parte da África e, quando eles chegaram, impuseram as suas condições, separando povos de um lado, povos de outro, juntando rivais, e porque o ideal é que eles não se mantivessem unidos coletivamente, pelo contrário, se fragmentassem, e cada grupinho
mas hostil em relação ao outro. Isso, para o controle das nações dominantes naquela época, era o mais importante, né? Rivais. Então, é um se debatendo contra o outro. Em compensação, estão produzindo e buscando ali para mim a minha fonte de riqueza. Né? Então, a primeira coisa é isso, é o chamado neocolonialismo, que foi a forma de dominação após a colonização lá do passado. Depois, dentro dessa parte ali, aí nós temos aí, as potências europeias buscavam mercados consumidores para os seus produtos industrializados e o fornecimento de matérias-primas para as suas indústrias. Então, qual que era o objetivo? Além de tirar a matéria-prima da África, levar para a Europa, transformar em produto, era fazer esses produtos chegarem até essa população europeia novamente para consumir. Então, eles precisavam de produzir e de vender. Esse foi o objetivo, então, de continuar se mantendo essa questão aí, né, do mercado consumidor e, ao mesmo tempo, da busca de matéria-prima. Como o próprio texto nos informa, e o vídeo também nos informa, que a África ela é riquíssima, principalmente em diamantes, e dentre outros recursos. E vocês viram aquela imagem, né, nos mostrando a África simbolizada em um mapa como um buraco, né, e toda essa riqueza indo para a América do Norte, indo para a Europa. Vocês devem recordar dessa imagem aí. Ela é muito usual, né, em questões aí, também aí, mostrando, né, a retirada de recursos naturais em grande quantidade. Como também existe, né, uma fala, né, não sei se vocês já passaram por ela na matéria de história, em que os portugueses, né, deixaram buraco em Minas e riqueza em Portugal. É uma outra simbologia também aí, com relação a essa questão da exploração dos recursos. E o que esses países têm de rico, em termos de recursos naturais, por isso que aqui estão nos explorando, é porque lá, nos seus países, no seu continente, não tem. Uma outra situação aí que confirma essa situação aí, da partilha, Amanda, Felipe, Gabriel Antônio e Luiz Eduardo, uma outra que confirma é o que está aqui, ó, no segundo parágrafo. É essa frase aqui, ó. Na Conferência de Berlim, foi realizada em 1984, as potências europeias decidiram partilhar o continente africano, aproveitando então da fragilidade, né, da própria população. Então, não levaram em consideração os aspectos culturais, políticos e sociais dos povos africanos. E aí, então, qual a consequência? Diversos conflitos é um reflexo de todo esse processo nos atuais limites territoriais africanos, nas disputas, né? Como o próprio texto fala, tribal, religiosa, étnica, que foi aumentando aí, né, mais ainda os problemas sociais, principalmente a fome e as desigualdades sociais no continente. Aí entra o vídeo de 1985, que foi aí, né, 45 artistas norte-americanos preocupados em ajudar, né, socialmente países da África, na época a Etiópia, que estava num grau de miséria, de pobreza, assim, muito preocupante. Então, para que vocês percebam, né, que há ainda, né, aqueles que fazem e contribuem muito para ajudar o outro, mesmo distantes, né? Então, foi esse trabalho muito bonito e a letra da música ela é emocionante. Vocês, quando pesquisarem, vocês vão poder perceber isso. E na próxima aula, gostaria que alguém comentasse sobre a letra da música, que é em inglês, né? Até fala lá, né? United States for America, né? Os Estados Unidos apoiando a África, ajudando a África, alguma coisa nesse sentido aí. We are the world, uma coisa nesse sentido aí, vocês são melhores no inglês aí, é o título da música, tá? Mas então fiz questão de passar um vídeo para que vocês percebam, né, que por mais problemático que a situação seja, mas tem
ainda aqueles que procuram ajudá-lo, né? E nessa sequência de ideias aí, nós temos então essa imagem mostrando aí, né, o Congresso em Berlim, época, de acordo com o texto, mostrando aí, né, o processo de partir da África teve como pretexto o entendimento de que a Europa havia chegado ao desenvolvimento pleno e de que os países africanos ainda eram desenvolvidos de forma primitiva. Então, assim, de acordo com esse pensamento, a Europa deveria levar o progresso a esses povos. Mas, na verdade, o objetivo é disputar os novos territórios para garantir, assim, mercados, consumidores e fontes de matéria-prima para suas crescentes indústrias. Tá vendo? É muito fácil, né? Eu vou chegar naquela região ali, eles estão muito atrasados, mas, na verdade, há um outro interesse, né? É de explorar aquela localidade e não fazer nada de crescimento, de desenvolvimento. Pelo contrário, deixar as pessoas ali mais exploradas, mais escravizadas. Então, a Europa foi, assim, uma astúcia, né, muito grande com relação a esse interesse aí, quando percebeu que a África tem um povo culturalmente rico, mas, ao mesmo tempo, pobre, né, em questão aí, econômica. Mas estão num território riquíssimo. Perceberam a jogada, né, dos europeus com relação à partilha que aconteceu aí no ano de 1884, né, aconteceu na Alemanha, na conferência em Berlim, onde algumas nações, potências da época, né, como Reino Unido, França, Alemanha, Itália, repartiram entre si a África. E tanto que nós temos um mapinha mais à frente aqui, que mostra justamente essa dominação dos povos. Deixa eu ver se nesse material que eu vi esse mapinha. Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui são os conflitos. Tem um mapa que ele mostra a Europa toda partilhada, com os países da época que dominaram, né? Nesse nosso material não tem esse mapinha que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas na próxima aula eu deixo ele preparado aqui para a gente, então, visualizar ele. Na sequência aí dessas informações, de acordo com a página 48, sabendo-se, então, de toda essa situação, o texto já nos informa nessa questão aí, né? Que os diversos conflitos um reflexo desse processo nos atuais limites territoriais africanos, na disputa tribais, religiosas, étnicas, como já havia falado aí, aumentando a desigualdade. Então, com o pretexto que, na África, o desenvolvimento primitivo, a Europa deveria levar o progresso a esses povos, como o texto já mencionou aqui, através do processo da partilha. E, na verdade, a disputa, né, estava nos mercados consumidores e fontes de matéria-prima para suas crescentes indústrias, como nós havíamos já mencionado. Bom, resultado. A intensificação desse processo de independência dos países africanos ocorreu a partir do final da Segunda Guerra Mundial, como o próprio texto está nos informando aqui, que não significou o fim dos conflitos. Lembrando, né, a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu, então, na Europa, certo? E muitos países se enfraqueceram nesse momento de guerra. E foi um momento, então, que nesse momento que eles ficaram fracos, né, dentro dos seus limites territoriais europeus, eles também perderam a sua força de dominação aonde eles dominavam na África. E foi um momento, então, que os países africanos aproveitaram dessa perda de dominação para se libertar totalmente dessas nações europeias que dominavam eles. É o que o texto nos informa, né? Então, os conflitos resultaram não mais pela diversidade cultural existente entre os povos africanos, e sim pela divisão estabelecida pela Conferência de Berlim, fundamentadas em limites físicos, embasados nas riquezas do solo. Resultando em diversos conflitos, aí o texto nos mostra aí, né, que esses conflitos de origem étnica, como Ruanda, Mali, Senegal, Burundi,
Libéria com Somália. Um desses países estão para a gente buscar informações dos conflitos que ali acontecem. Esses conflitos, né, por disputas territoriais, no caso da Serra Leoa, Somália e Etiópia, conflitos de origem religiosa no norte da África, que é chamado de África Branca, onde o islamismo é dominante, e outras religiões locais em minoria. E isso tudo resultou, então, né, em refúgio de milhões de africanos e buscando melhores condições de vida em outros países africanos ou até mesmo da África. Então, a gente percebe que esse mapa nos mostra justamente isso que nós já havíamos mencionado assim que nós iniciamos a nossa aula a respeito dos conflitos da África. E nós temos aí, para finalizar, esse assunto que seria, então, o início de apresentação para o Luiz Fernando, a Primavera Árabe, dentro desse assunto, dando sequência aos nossos trabalhos. E depois nós temos, então, na sequência aí, o Eduardo e o Felipe. Então, nós vamos combinar o seguinte. Esse assunto, que nós até, então, mencionamos, sobre os conflitos na África, ele está girando em qual ideia? Qual é a ideia que ele está girando aí, pelo que vocês perceberam? Na questão, então, das riquezas territoriais, né, que são muito importantes para esses povos que ali chegaram na época, ali dividiram a África entre si, e nessa divisão eles então conseguiram fazer com que povos se tornassem rivais, né? Porque no passado, por incrível que pareça, acredito que você já tem estudado essa parte aí, no passado, como que os portugueses conseguiam os escravos para trazer para o Brasil? Lógico que os portugueses trouxeram para cá escravos que falavam a língua portuguesa. Por quê? Portugal, antes de chegar no Brasil, já tinha chegado na África. Portugal dominou alguns países africanos, como Angola, Moçambique, dentre outros lá. Então, os portugueses traziam negros já colonizados pelos portugueses lá na África para cá, para facilitar a comunicação. E esses negros que eram trazidos para cá eram capturados pelos próprios negros lá dentro da África, nos seus países de origem, né? Então, são as tribos que dominam outras tribos. Então, as mais fortes capturavam seus próprios irmãos de cor de pele mais fracos. E assim comercializavam. E assim acontecia. Então, isso é desde o passado. E, a partir do momento, né, que houve um processo de neocolonialismo, ou seja, dominar novamente a África, e agora sim, partilhando entre nós, né, as riquezas que ele tem, originou, então, e acirrou mais ainda, né, a hostilidade entre os próprios negros. E para os países dominantes, as nações, as potências da época, né, isso era muito bom. Quanto mais eles se desentenderem entre si, menor a chance de juntarem coletivamente para lutar contra nós, que estamos aqui dominando eles. Imagina um contingente de negro, né, contra uma minoria de branco. Se eles se juntassem, eles estariam uma outra história. Acredito que sim, se for pensando nesse raciocínio. Então, dentro de tudo isso aí, vamos reafirmar, então, para a nossa próxima aula, o que havia já sido combinado na aula, no áudio de terça-feira. Então, vamos lá, consultando aqui, né? Então, na próxima aula, Primavera Árabe, com o Luiz Fernando, na sequência, os conflitos no Sudão e no Sudão do Sul, entre Luiz Eduardo e Felipe, vocês se organizam. Na sequência, aí, o Apartheid na África, com a Cauene, os conflitos na Somália com o Gabriel, a República Democrática do Congo com a Amanda e a Nigéria, que é o Arthur. É isso aí. Então,
espero que na nossa próxima aula consigamos manter, como conseguimos hoje, né? Nossa conexão, nós não fomos interrompidos no momento, não tive nenhuma queda, que bom. E que na próxima aula, então, nós voltemos, então, com essa mesma conexão aí, fazendo com que, então, a gente consiga, então, ter aula sem interrupção, como nós tivemos hoje. Então, Amanda, Felipe, Eduardo, tudo ok? Recombinado para a próxima aula. Envia uma informação do Eduardo ok pelo chat. Felipe está ok? Amanda está ok? O áudio, o chat. E lembrando, tá, pessoal, que a nossa aula está no canal do colégio e vocês possam, Felipe ok? Vocês possam, então, assistir novamente e reforçar, então, aí as ideias para a próxima. Então, obrigado pela participação. Espero 100% de todos na próxima. Fiquem com a próxima aula. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau. Bom dia a todos.